Quantos creem que o Senhor ainda tem algo a falar nessa noite? Amém. O Senhor já tem falado poderosamente em nossas vidas, na ministração da ceia, temos ouvido o nosso Deus falando aos nossos corações. Mas eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Isaías capítulo 66, versículo 9. Eu vou ler na versão King James atualizada, Isaías 66, versículo 9. Mesmo assentados, porém reverentes e atentos à leitura, a palavra diz assim: porventura faço chegar a hora do parto, e não faço a criança nascer? Assim diz o Senhor. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Como poderia eu querer fechar a madre ao nascimento dos filhos? Sou eu, Yahvé, teu Deus, quem te fala. Repita comigo: Deus fará nascer. Deus fará nascer. O que Deus não pode fazer? O que Deus pode fazer nascer? Eu queria ainda percorrer com você um outro texto que está lá em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15, Gênesis 3,15. É um texto que dá apoio ao que nós acabamos de ler nessa declaração do Senhor em Isaías 66, 9. Porque, de fato, quando pensamos na obra divina em favor da humanidade, quando pensamos no agir de Deus, na manifestação de Deus, quando nós pensamos na iniciativa divina em se revelar à humanidade, uma palavra principal, uma palavra maior do que todas, se evidencia, que é a palavra nascimento. Por que a palavra nascimento? Porque quando falamos da salvação da humanidade, estamos falando exatamente da promessa do nascimento do Salvador, do nascimento de Jesus Cristo. Então, nosso Deus, Ele tem como principal instrumento da sua obra na humanidade o nascimento de Jesus, o nascimento do Salvador. E nesse texto de Gênesis 3,15, que eu pedi para você abrir agora, fala exatamente de algo determinante no tempo, no espaço, na história. Fala da maldição que o Senhor lança sobre a serpente, primeiramente, porque a serpente foi o instrumento usado na tentação. Eva foi seduzida por essa tentação e, consequentemente, Adão compactuou com o pecado, compactuou em transgredir uma ordem divina, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dentre as consequências do pecado, as consequências da desobediência, nós temos uma lista que Deus percorre, trazendo aqui maldições sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher. E quando ele fala objetivamente para a serpente, ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o seu descendente. E aí está no singular, o descendente da mulher. Aqui temos uma promessa sobre o Salvador, sobre Jesus, quando ele complementa dizendo: este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nesse momento o Senhor está dizendo, em outras palavras: eu farei nascer da mulher um descendente
que irá dar cabo de toda essa tragédia, de toda essa destruição, de toda essa devastação que a desobediência provocou. E por causa disso, então, entrou o pecado no mundo. Então, Deus está dizendo aqui: eu vou fazer nascer da mulher este descendente. E onde eu quero chegar com esse percurso? É justamente fazendo lembrar que após essa declaração, passa-se milênios, passam-se tempos. A iniquidade, o pecado, ele vai aumentando no decorrer do tempo. Vem o tempo do dilúvio, quando temos ali um outro marco na humanidade, quando Deus resolve então exterminar mais da metade da terra, dos animais, de todas as coisas, poupando apenas Noé e a sua família dentro de uma embarcação, dentro de uma arca, porque de fato o Senhor queria constituir algo, um tempo de renovação, um tempo de transformação drásticas e profundas. Isso era necessário. O pecado da humanidade pesou no coração de Deus, Deus se entristeceu com isso, e diante disso, então, nós temos ali um recomeço pós-dilúvio, uma promessa de Deus, que Ele não mais destruiria a terra com água, uma aliança do Senhor ali, um pacto de Deus com a humanidade, a partir de Noé, e diante disso, nós temos toda a consecução da história. E passando por reis, passando por, antes desses reis, juízes, homens e mulheres que Deus levantou para dar prosseguimento ao seu projeto de restauração da humanidade, da vida das pessoas. E tudo isso vai se concretizando de maneira muito tremenda, de maneira muito precisa. Toda essa descendência do Senhor, todos esses que herdariam as promessas do Senhor, eles vão sendo identificados. Quando vamos percorrendo as páginas da Bíblia, nós vamos identificando, pelo passar do tempo, esses a quem Deus separou para si, os que o amam, os que são fiéis, os que o temem. E onde nós chegamos, onde tudo isso vai desembocar? No nascimento do Salvador. Esse nascimento do Salvador é algo misterioso. Uma virgem concebe do Espírito Santo, e após essa concepção, passado o tempo de gestação, vem o nascimento. Jesus nasce, Jesus vem, Jesus se encarna, Jesus se faz presente, como o apóstolo Paulo vai declarar aos Gálatas: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque o Deus que prometeu lá em Gênesis 3,15, o Deus que falou de um nascimento lá em Gênesis 3,15, cumpriu a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Deus em Cristo cumpriu a sua palavra. Nós acabamos de participar de uma mesa, da mesa do Senhor, como foi ministrado aqui pelo pastor Davi. Acabamos de participar de uma mesa onde se evidencia o cálice que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo de Cristo, tudo isso materialmente simbolizando essa obra única, exclusiva, especial, algo que estava devidamente preparado e programado para acontecer. E de fato aconteceu. E o que tudo isso diz para mim e para você? Aí nós voltamos lá em Isaías 66:9, que foi o nosso primeiro texto. Diz agora o seguinte: que o Deus que faz chegar a hora do parto é o mesmo Deus que garante o nascimento de tudo aquilo que Ele plantou. Assim como o Salvador do mundo
foi prometido e cumpriu-se essa palavra, eu quero dizer para você aqui nessa noite que o Senhor, verdadeiramente, Ele pode fazer nascer qualquer coisa no seu propósito eterno em nossas vidas, em nossos corações. Agora é interessante pensar o seguinte, que para todo nascimento existe um processo. O processo da gestação, o processo do desenvolvimento. E no mundo espiritual não é diferente. É preciso que venhamos a passar por um processo. Só que nesse processo eu quero dizer a você o seguinte, muito mais do que fé, você precisa de confiança. Porque rapidamente a gente pode fazer uma diferenciação entre fé e confiança. Exemplo, você pega um automóvel e se locomove de uma parte para outra. Você precisa de fé para entender que aquele automóvel pode te levar de um ponto A ao ponto B? Você precisa exercer fé para isso? Você tem que crer nisso? Sim ou não? Não. Por que eu digo que não? Porque a fé é em cima de algo que não se sabe, de algo improvável. Em relação ao automóvel, a um veículo, por mais que a gente não seja um especialista nisso, mas a gente entende mais ou menos o funcionamento dele. Então não preciso de fé para acreditar que um carro pode me levar daqui no meu endereço. Eu não preciso exercer fé para isso. Mas eu preciso de quê? De confiança. Confiança em quem? No engenheiro que projetou aquele carro, no mecânico que fez a revisão no carro, não é assim? Eu preciso confiar que esses profissionais fizeram o seu papel da maneira certa. E aquele veículo está ali em plenas condições de me transportar em segurança. Então voltamos para o princípio daquilo que Deus faz, gerar e nascer. Quando nós falamos daquilo que o Senhor faz gerar em nós e que Ele promete que vai nascer em nossas vidas, eu não preciso exercer fé. Eu preciso é confiar que o Deus que prometeu, o Deus que garantiu, é o Deus que de fato vai cumprir a sua palavra. Precisamos avançar para o nível da plena confiança no Senhor. Você confia no Senhor? Você confia na palavra do Senhor? Você confia nas promessas do Senhor? O que Deus tem te prometido, sob quais promessas você está vivendo hoje? Porque você, enquanto um servo, uma serva do Senhor, eu não posso crer de outra forma, senão da seguinte maneira, de que Deus tem promessas na sua vida, de que Deus tem uma palavra na sua vida, de que Deus tem uma aliança contigo, uma vez que você firmou uma aliança com o Senhor e Salvador do mundo. Deus tem um projeto na tua vida. Então o que você precisa é confiar que o Deus que disse, Ele vai fazer. Que o Deus que provoca as dores de parto, o Deus que provê as dores de parto no momento certo, no tempo certo, na hora do nascimento, esse projeto, esse propósito não vai se abortar. Vai nascer, vai acontecer, vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu preciso confiar nisso, eu preciso crer nisso, que é o mesmo Deus que prometeu a vinda do Salvador e Ele cumpriu. E todas as demais promessas, irmãos, é só a gente ler a Bíblia. É só a gente se alimentar da Bíblia. A palavra é alimento, a Bíblia é alimento. E quanto mais a gente mergulha, a gente vai percebendo a graça, a misericórdia, a provisão do Senhor, os livramentos do Senhor, a bênção do Senhor. Tudo aquilo que Deus faz em favor dos seus servos. Quantos aqui são servos do Senhor? Somos servos dele. Somos família de Deus. Temos uma aliança com Ele e Ele conosco. Nesta aliança, Ele é a parte mais forte e nós somos a parte mais frágil. O Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor conhece os nossos medos,
o Senhor conhece as nossas dúvidas, o Senhor conhece as nossas imperfeições, como a Bíblia diz, homens sois, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Ele é o Deus que faz cumprir todas as coisas. Ora, sou eu quem provê as dores de parto. Então, muitas vezes nós somos inquietados, nós somos movimentados por um sentimento, por algo que a gente começa a perceber que não foi produzido por nós mesmos, mas muitas vezes é uma produção do próprio Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo muitas vezes nos tira da zona de conforto, o Espírito Santo nos tira da zona de acomodação, o Espírito Santo nos tira da passividade, da inatividade, porque Ele é vivo, Ele é vida, assim como no princípio da criação de todas as coisas, a palavra diz que o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, Ele estava gerando vida, Ele estava produzindo vida, e assim a obra do Espírito Santo na tua vida. O Senhor faz nascer novas coisas em nossos corações, e pela fé eu profetizo que na tua vida nessa noite, o Senhor está fazendo nascer novas coisas, novos projetos, novos sonhos, novos planos, inquietações geradas pelo próprio Espírito, porque é Ele quem faz fecundar, é Ele quem lança a semente, é Ele quem faz produzir algo novo e traz à existência aquilo que não existe. É a obra do Espírito Santo. Essa obra não para. Uma vez agraciados pela presença do Senhor, uma vez alcançados pela graça divina, uma vez em aliança com Jesus, somos morada do Espírito Santo, somos templo vivo do Espírito, somos habitação de Deus, Ele fala conosco, e nós precisamos discernir a sua voz. O que é que o Espírito Santo está querendo falar ao teu ouvido hoje? O que será que o Espírito Santo não quer falar com você ainda enquanto você dorme? O Senhor é o Deus que revela, é o Deus que manifesta a sua vontade. Deus é o Deus que usa qualquer circunstância para se comunicar contigo. O que será que o Senhor não quer falar amanhã com você? Ao amanhecer, nas primeiras horas do dia, o que Deus não quer gerar no teu coração? Qual é o desconforto santo? Qual é a semente que o Espírito Santo quer plantar dentro de você? Quando a gente não entende muitas coisas, nós precisamos então nos silenciar e confiar que o Deus que está dizendo é o Deus que vai trazer todas as coisas. O Deus que está revelando a nós é o Deus que vai dar cabo da sua promessa e da sua revelação. O Senhor não muda, Deus não muda, Deus é imutável. Por isso, aquele que provê as dores de parto, ele não vai fechar a madre, mas ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse. Vai nascer, quer a natureza queira ou não, mas o que para nós é suficiente é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é substância. A palavra do Senhor é rocha firme. O nome do Senhor, de fato, é um nome inabalável. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha de novo aí a confiança que nós estamos falando. Confiando de que verdadeiramente o Senhor vai cumprir cada uma das suas promessas, como Ele mesmo declarou através da boca do profeta Isaías: sou eu, Yahvé, teu Deus, quem te fala. Que possamos ouvir a voz do Senhor, que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvirmos o que Deus está falando, ou que Ele ainda tem a falar conosco. Quantas promessas do Senhor, para muitos nas Escrituras, pareciam ali coisas absurdas. Quando o Senhor disse, por exemplo, a Abraão e a Sara que eles teriam um filho na velhice, e aquilo parecia loucura. Sara riu, caiu na mente deles, aquilo era algo impossível de acontecer, mas
os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor. Precisamos confiar que nós servimos ao Deus do impossível. Mas não é aquele impossível que eu quero determinar ou estabelecer que mude ou que deixe de mudar. Mas é o impossível que Ele mesmo, na sua palavra, na sua declaração, nas suas promessas, Ele mesmo disse que o faria. Precisamos estabelecer essa diferença. Porque Deus só se compromete com aquilo que Ele promete. Com aquilo que Deus não prometeu, Ele não vai se comprometer. Nós não temos um cheque em branco com a assinatura de Deus para a gente preencher como a gente quiser, na hora que a gente quiser. Mas nós temos sim uma vida nas mãos do Senhor e uma vida nas mãos de um Deus que é o Deus de promessas. Ele tem promessas para as nossas vidas. Ele tem propósitos para as nossas vidas. E falando ainda sobre essa graça concedida a Maria, ainda ali na cidade de Nazaré, o anjo, lá em Lucas 1, 28, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É assim que Deus faz. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Precisamos confiar e descansar de que para tudo aquilo que é necessário, tudo que precise vir à existência e que talvez pelas nossas possibilidades humanas é impossível que venha à existência, tenhamos nós uma convicção de que quando o céu se mover, de que quando o Espírito Santo se mover, ele vem, ele desce e ele manifesta os seus propósitos. Ele traz vida, ele produz vida, ele gera tudo aquilo que é necessário dentro de nós para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Maria foi chamada de muito favorecida, e o anjo ainda declarou a ela: o Senhor é contigo. Do mesmo modo, nós também recebemos um favor da parte de Deus. Fomos agraciados, fomos favorecidos, sabe com o quê? Com o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação graciosa de Deus sobre as nossas vidas. No passado, nos tempos bíblicos, o Espírito Santo ainda não havia descido. A manifestação do Espírito era de maneira pontual. A unção de Deus só repousava apenas sobre reis, sacerdotes e profetas. Por boca dos profetas é que o Espírito Santo falava. Agora, nos nossos dias, com o cumprimento da profecia de Joel, do derramado Espírito Santo sobre toda a carne, todos nós fomos agraciados com esse dom do Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, e Ele fala conosco tudo aquilo que é necessário, e nós podemos ouvir e entender a sua voz a cada dia. E Paulo então vai dizer: não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito, não façamos nada que venha coibir a livre ação direta e objetiva do Espírito Santo em nossas vidas.
Não podemos fazer nada que impeça o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo precisa se mover, precisa agir. Ele quer espaço, Ele quer todo o nosso ser, Ele quer toda a nossa vida. Ele não quer só um cômodo, Ele não quer só um recôndito do nosso coração, mas o Espírito Santo quer todo o nosso ser, para que Ele possa fazer a sua obra dentro de nós. Jesus, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, declarou que obras, se nós crêssemos, obras ainda maiores faríamos do que Ele mesmo. E se percorrêssemos aqui, o que não é objetivo dessa pregação hoje, mas se a gente continuasse percorrendo aqui, desde essa visita do anjo Gabriel a Maria, e todas as manifestações conseguintes que houveram ali, vocês vão perceber que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, José ficou cheio do Espírito Santo, que muitos e tantos quantos, a própria Isabel, ao ser visitada por Maria, também ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, foi um trabalhar múltiplo, foi um trabalhar abrangente. O Espírito Santo estava convergindo todas as coisas para o cumprimento dos propósitos de Deus. É isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele afunila todas as coisas, ele converge tudo para que se cumpra as promessas de Deus sobre nós, para que a bênção de Deus permaneça sobre as nossas vidas. Alegra-te, favorecido, muito favorecida. O Senhor é contigo. O Senhor fará nascer em nome de Jesus. A igreja de pé, nesse momento, vamos falar com Deus. Alegra teu coração, porque o Senhor está nesse lugar. Alegra teu coração, porque o Senhor está na tua vida. Alegra o teu coração, porque o Senhor está na tua casa, está na tua família, está no teu trabalho. Alegra o teu coração, porque o Senhor está reinando e agindo e operando o Senhor, ninguém impedirá. Alegra o teu coração. Deus é contigo, Deus é contigo. Ó Deus, nós estamos na Tua presença nessa noite. Na verdade, nunca saímos dela, Senhor, porque entendemos a Tua soberania, porque entendemos que o Senhor está em nós, e entendemos que o Senhor se move dentro dos nossos corações. Por isso, nessa noite, ó Espírito Santo, nós queremos dar liberdade para o Senhor trabalhar, liberdade para o Senhor agir. Age em nossos corações, fala conosco, Espírito Santo. Arranca tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não foi semeado por ti. Tira de dentro de nós tudo aquilo que não provém dos teus planos, dos teus propósitos, e que permaneça dentro da gente apenas aquilo que vai resultar no cumprimento das tuas promessas, no cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem sobre nós, como filhos amados, como geração do Senhor, como aqueles que têm uma aliança contigo. Nesta noite, Senhor, nós lançamos as nossas vidas no teu altar. Nós lançamos a nossa alma, derramamos os nossos corações diante do teu altar, para que o Senhor venha, para que o Senhor contemple, para que o Senhor conserte, para que o Senhor haja, para que o Senhor faça tudo aquilo segundo a tua vontade. Traz, Senhor, à existência aquilo que não existe. Traz, Senhor, o que é necessário, tudo aquilo que precisamos. Antes mesmo de sentirmos falta, antes mesmo de sabermos que nós precisamos, faz, Senhor, faz acontecer, faz brotar, faz nascer, faz viver, faz, Senhor, existir, segundo os teus propósitos sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu dom.
Obrigado porque nós fomos agraciados. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque a promessa se cumpriu. Quando Jesus subiu aos céus, o Senhor veio, o outro Consolador. Ele veio para falar, Ele veio para nos fazer lembrar das promessas de Cristo. Ele veio para nos fazer reinar em vida. Ele veio para nos fazer avançar segundo o dom e o ministério de Cristo sobre cada um de nós. Abençoa o teu povo nessa noite, fortalece a tua igreja. Fortalece, Senhor, todos aqueles que firmaram aliança com o Senhor. Todos aqueles, ó Deus, que estão diante do teu altar e que reconhecem, ó Pai, que precisam, ó Deus, do teu agir, do teu mover, do teu toque, do teu trabalhar. Porque para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida. Só o Senhor é a verdadeira vida. E que essa vida cresça e se manifeste cada vez mais dentro de nós. Que sejamos uma fonte a jorrar para a vida eterna, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, verdadeiramente desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Senhor, nós declaramos que confiamos em Ti. Declare isso agora. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio nas Tuas promessas. Ainda que nada seja favorável a elas, eu confio que o Senhor é poderoso para cumprir a Tua palavra. Ó Deus, que essa confiança, ó Pai, cresça cada vez mais. E que possamos, seguros no Senhor, avançar firmes, ó Deus, desfrutando, ó Pai, da graça e das maravilhas que o Senhor tem ainda a comunicar aos nossos corações. Pai Santo, nós sabemos que nessa jornada de chegarmos até o céu, sabemos que enquanto estamos aqui, ó Deus, o Senhor nos convida a reinar em vida com o Senhor. Não apenas uma sobrevida, mas reinarmos em vida contigo é o que queremos, é o que precisamos, é o que o Senhor tem para nós. Por isso, nesta noite, nós tomamos posse de todas as Tuas palavras, de todas as Tuas promessas. Nós nos apropriamos, Senhor, de tudo que foi conquistado em Cristo ao nosso favor. É o que Te pedimos nesta noite, confiados em Ti, confiado nas Tuas bênçãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e com o amor de Deus nosso Pai, e que as divinas consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós aqui nessa noite, família do Senhor, sobre cada família aqui representada, sobre o Israel de Deus e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua semana. Até quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Paz seja convosco.